Esse sou eu. Minha mãe dizia que eu era um camarada tranquilo, mas o tempo passou e eu fiquei acelerado. Eu acredito que sonhar é importante, mas é fundamental transformar os sonhos em realidade. Dentro dessa filosofia, sempre sonhei com uma mulher que fosse companheira, parceira, que eu gostasse de aventura, gostasse de um sambinha, que fizesse as paradas comigo. E eu tinha um amigo que falava que o que eu estava procurando não existia. Estava procurando um amigo, um brother, um colega de trabalho. Não, mulher. Não existe mulher assim. Aí eu já estava até pensando que eu queria ficar sozinho para sempre, então. Mas eu tinha essa vontade, né, de encontrar uma pessoa assim. Eu sou a Bia Carvalho e eu sou apaixonada pelo mar e pela montanha. A minha conexão com o mar começou, não sei nem direito como, porque quando eu me entendi por gente, eu já vivi em contato com o mar. Quando eu tinha cerca de 3 anos de idade, meus pais compraram um veleiro. E aí foi muito engraçado, assim, eles contam que foram só os dois, né? Deixaram a gente na casa da minha avó, eu e meus irmãos fomos na casa da minha avó, e eles foram pro mar achando que iam velejar. E chegaram lá, não conseguiram fazer nada, né? O barco não andava, ficavam de um lado para o outro, uma confusão danada. Aí eles descobriram que o velejar era bem mais complexo do que eles imaginavam. Isso foi uma paixão da nossa família, assim. A gente sempre se conectou muito ali, era um momento de viver em família, de conexão com a natureza. Eu não consigo nem imaginar o que seria, assim, a minha família, a minha relação familiar e a minha vida, todo o meu desenvolvimento sem essa vida no mar, essa conexão. Era uma maneira de estar em contato com a natureza, de respirar puro, de estar em contato com o mar, de estar vivenciando aquilo e em família, e de uma maneira muito boa, assim, sem tanto a preocupação com o esporte. A minha conexão com o mar, com a vela e tal, não era tanto ligada ao esporte. Então eu acho que essa é a minha vida relacionada ao mar, assim que eu comecei a viver um pouco a vida outdoor, né, desde muito nova, mais ligada ao mar mesmo. A minha conexão com a montanha veio uns anos depois. Eu sou formada em Direito e eu estudava para concurso. Então, durante muitos anos da minha vida, desde o início da faculdade até o final dela e 3 anos depois, eu fiquei muito focada ali nos concursos e vivia trancada em 4 paredes, estudando, muito biblioteca, sala de aula. Foi quando, em abril de 2012, meu irmão foi vítima de um assalto e veio a falecer. E aí a minha vida mudou completamente. 3 meses depois, meu pai também já não estava muito bem de saúde, não aguentou a pressão de perder um filho e faleceu também. E eu encontrei no esporte uma maneira de me superar, uma maneira de me reconectar com a natureza e me encontrar mesmo como pessoa. Eu tive a oportunidade de fazer um curso de escalada em Teresópolis, mas eu tinha um pouco medo da escalada, estava bem acima do peso, tinha medo de não aguentar. Mas eu falei, vou encarar, né? Vamos lá, vamos ver o que vai acontecer. Comecei a fazer um treinamento funcional mais específico, comecei a fazer mais exercício aeróbico, comecei a correr e tal, isso tudo também voltado para ter um condicionamento físico capaz de me condicionar realmente para poder subir montanha, que não é uma coisa lá muito fácil. O encerramento desse curso era fazer o Dedo de Deus, que não é uma escalada muito difícil, técnica nesse sentido, mas é uma escalada cansativa.
E aí foi apaixonante, assim, foi uma das experiências mais incríveis que eu tive na vida. E dali o esporte, de uma maneira geral, me envolveu e eu comecei a encarar o esporte de uma maneira diferente. E dentro desse contexto de esporte, de escalada e aprendendo muitas coisas, eu conheci o Edinho. E o Edinho foi maravilhoso nesse sentido também, que era uma pessoa que incentivava e que gostava de fazer as coisas que eu fazia. O Edinho, ele é Ironman, ultramaratonista de montanha. Então quando você olha para ele, você fala assim, gente, é uma pessoa de outro planeta, porque não é possível. Ninguém consegue, a não ser que seja um super esportista, fazer esse tipo de atividade. E eu fui vendo com ele que isso realmente era possível, desde que eu quisesse. Comecei a fazer o curso de paraquedismo, concluí uma meia maratona, comecei a nadar no mar e concluí uma travessia de 2.000 metros no mar. Isso tudo foi também parte desse incentivo, né? Então a gente, juntos, começamos a escalar, ele me apresentou também a escalada esportiva, o boulder, que era uma coisa que eu não fazia muito, eu não sei indoor, assim, para praticar. Mas a gente vinha para pedra, fazia o boulder, fazia a escalada esportiva, para um treinamento, depois vias também. E sempre em contato com a natureza, SUP, corrida, tudo. E ele é uma pessoa que gosta muito de incentivar as pessoas, né? Ele já tem isso nele, não era uma coisa que ele fazia só comigo, como ele gostava de incentivar os amigos, então chama todo mundo para ir para pedra, chama todo mundo para ir remar. Ah, vamos, gente, vou subir a Pedra da Gávea, vamos lá. Ah, vamos escalar, você não quer aprender e tal. Então é uma pessoa que tem essa natureza mais incentivadora mesmo. Então, juntos a gente tem essa conexão. Uma vez uma amiga veio me pedir dica. Edinho, você tá sempre viajando, não é dica de viagem e tal. Ele falou, pô Edinho, você devia escrever, fazer um site, alguma coisa para dar dica. Você tem tanta história para contar, tanta dica interessante, por que você não faz isso? Foi aí que surgiu Sua Casa é o Mundo. Sua Casa é o Mundo é um site, na verdade é uma mistura de blog com site. A Bia fala que é blog, às vezes eu acho que é site, que tem o objetivo, na verdade, de compartilhar essas experiências e de incentivar as pessoas a se desafiarem, a ir atrás dos seus sonhos, a conhecer novos lugares, novas culturas. E a Bia foi fundamental nesse processo. Inclusive foi dela a ideia do primeiro grande projeto Sua Casa é o Mundo. Surgiu porque a gente gosta muito de fazer trilha, de estar caminhando e tal na natureza. E a gente observou que as trilhas andam muito sujas, com muito lixo, muito pichadas, muito degradadas. Então, muitas vezes as pessoas não seguem a trilha demarcada, começam a fazer outras trilhas. E principalmente a questão do lixo. A questão do lixo é uma coisa que incomoda muita gente, porque a gente vê que se a pessoa levou aquele material para lá, não tem por que não colocar de novo aquele material na mochila e trazer de volta. Então, a gente observou que era uma coisa que não tem muito sentido. Então, o Ponto Alto 10 veio dessa ideia da gente fazer os 10 cumes mais altos do Brasil e registrar como que tá a trilha, como é que é a degradação, o que as pessoas têm deixado por lá. E isso para incentivar que as pessoas façam o esporte, que estejam nesses locais, mas que não degradem, que não destruam, para que os próximos possam vir e para que a gente mesmo daqui a alguns anos possa continuar indo àqueles locais e vivenciando e tendo a experiência que a gente tem hoje. Que é um projeto com o objetivo de chegar aos 10 pontos mais altos do Brasil em 5 expedições diferentes, fazer captura de imagens, tanto fotografia quanto filmes, para produzir um audiovisual, um livro fotográfico, e ministrar essas palestras nas escolas públicas, privadas, incentivando a consciência ambiental e a prática de atividade ao ar livre e esporte outdoor.